E aí, vamos ler juntos? Discipulado começa com contemplação, Samuel Whitefield. Capítulo 4. O discipulado deve começar com Deus. Antes de examinarmos o padrão bíblico de contemplação, precisamos considerar por que o discipulado deve começar com a contemplação. O discipulado é um processo de construção, a construção de pessoas. Sempre que você constrói algo, precisa saber como será o produto final. Por exemplo, arquitetos e engenheiros produzem plantas de produto acabado para que os trabalhadores saibam o que estão fazendo e como fazê-lo. Sem projetos, você não sabe o que está construindo. Deus quer formar pessoas que se tornem semelhantes a Ele. Portanto, Deus, na pessoa de Jesus, é o projeto, o produto final do discipulado. O discipulado deve começar com a contemplação porque precisa ser iniciado com Deus. Se você não contemplar Jesus de forma consistente e intencional, não saberá como Deus deseja que o homem se torne. E se você não sabe o que o produto do discipulado deve ser, então não pode discipular adequadamente. Quando tornarmos o discipulado primariamente uma melhor versão de nós mesmos, erramos o alvo. Deus não está tentando produzir seres humanos melhores, e sim um povo como Ele. Muitas vezes pensamos nessa era com o desdobramento de nossos próprios destinos, mas ela foi formada para revelar quem é Deus e desvendar o que Ele deseja. Somos convidados a entrar em sua história para que possamos ser formados à sua imagem. Ele não existe para nós e não é feito à nossa imagem. O discipulado deve ser centrado em Deus e não centrado no homem. Esta era não foi projetada para nós, mas projetada para Deus. Este tempo não está relacionado com nossa história. Trata-se de colocarmos na história de Deus e de nos tornarmos semelhantes a Ele. Tendemos a nos esforçar muito para descobrir como podemos obter a ajuda de Deus para desfrutar de nossos próprios destinos. Tratamos o Criador como um recurso para garantir nosso próprio fim. E isso é amplamente tratado em inúmeros livros cristãos. Todos os anos há novos livros e inúmeros vídeos sobre as fórmulas secretas que fortalecerão nossas orações e nos permitirão obter o favor de Deus. No final, trata-se de manipularmos Deus para obter o que queremos. E esta é uma evidência de que não fomos discipulados biblicamente. Na verdade, isso está mais próximo da bruxaria do que do cristianismo. Deus não foi feito à nossa imagem. Se o discipulado não for baseado na contemplação, nos tornaremos como os fariseus, um povo que conhece informações sobre Deus e adota um estilo de vida religioso, mas na verdade não conhece a Deus. Deus não foi feito à nossa imagem. Nós somos feitos à sua imagem, e a maturidade cristã é medida pelo grau em que você se assemelha à imagem dele. Nosso maior problema é que não conhecemos a Deus e não podemos discipular as pessoas à imagem de um Deus que não conhecemos. A Bíblia promete que nos tornaremos como Deus de maneira que não podemos imaginar. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6,5. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. Romanos 8, do 17 ao 19 e o versículo 29. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial,
assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, do 47 ao 49. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Foi para isso que também Deus os chamou mediante nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2, verso 14. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3, 2. O Novo Testamento descreve a igreja como um povo que será totalmente transformado à imagem de Deus. Assim, nos tornaremos semelhantes a Ele de maneira que não podemos prever. Até mesmo nossos corpos se tornarão como dele. O Senhor está atrás de muito mais do que a melhor moralidade. Discipular não é preparar as pessoas para irem para o céu, mas transformar as pessoas à imagem de Deus. Não somos chamados a abraçar os atributos divinos nessa era para ganhar uma aposentadoria celestial. Quando apresentamos o discipulado dessa maneira, as pessoas escolhem ser generosas, abnegadas, humildes, mansas, perdoadoras e longânimas por esperarem uma recompensa. Embora Deus de fato nos recompense, essa não é a totalidade do propósito dele. O Criador está produzindo uma companhia para si mesmo, um povo que é como ele. Deus quer uma nação que goste de viver da maneira que ele vive, não uma que suporte certas disciplinas para ganhar um prêmio. Muito mais está em jogo no discipulado do que chegar ao céu. A questão central é: você se tornará como Deus? Você assumirá a imagem dele? Quando ensinamos as pessoas a obedecerem certas regras para escaparem do inferno, não estamos discipulando. Nós estamos as enganando, convencendo-as de que obterão a aprovação divina por viverem de certa maneira, ainda que não estejam realmente alinhadas com a agenda de Deus. Se as pessoas não querem se tornar semelhantes a Deus, não importa quão morais sejam suas vidas ou suas famílias, elas não estão discipuladas e Deus não está interessado nas conquistas delas. O discipulado não é uma personificação de Deus, mas um processo de semelhança a Ele. Um papagaio pode personificar você, mas um papagaio não pode se tornar você. Deus é incrivelmente longânimo. A Bíblia revela que Ele pode suportar todo tipo de fracasso, pecado e imaturidade de uma pessoa que realmente deseja tornar-se como Ele. O Senhor não é irracional, é generoso. Também é muito paciente conosco e nos conduzirá por meio de um processo. Ele conhece nossa fraqueza e isso não o desanima. Mas Ele quer tudo e não devemos transmitir nada menos do que essa ideia às pessoas. Vendendo tudo com alegria. Se Deus é exigente, e o é, como podemos levar as pessoas a darem tudo a Ele e a permitirem que Ele as transforme à sua imagem? A resposta é: pelo amor simples que flui do fascínio. Os seres humanos precisam contemplar algo que torne valioso o doloroso, difícil e longo processo de transformação. Quando alguém contempla algo belo, seja outra pessoa ou uma joia preciosa, dará tudo para obter esse tesouro. Mateus 13,44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. As pessoas não apenas venderão tudo o que têm, como também o venderão com alegria. Não podemos chamá-las para um discipulado profundo
quando elas não veem Jesus como um tesouro superior a todos os outros. Não podemos discipular adequadamente se tomamos com base a culpa e a compulsão. Deus não quer uma nação que segue seu filho porque se sente culpada e obrigada. Ele está formando um povo que ama seu filho profundamente e o considera um tesouro maior do que qualquer outro. Jesus tem esperado milhares de anos por uma noiva, e o Pai vai dar a ele uma que seja digna de sua espera, uma companheira que o ama e o desfruta completamente. Nenhum noivo quer ir a um casamento e encontrar uma noiva que está ali por obrigação, esperando que o casamento proporcione alguns benefícios pessoais. Cristo anseia por alguém cativada pelo amor, e uma noiva anseia pela mesma coisa, que tenha um desejo genuíno por ele, pelo homem a quem ela está entregando sua vida. E com Jesus não é diferente. Ele não quer se unir às pessoas que não o acham desejável, agradável, prazeroso e belo. Jesus estabeleceu um padrão muito alto para o discipulado. Ele nos chamou para negar a nós mesmos e abraçar nossa própria execução para segui-lo. Ele exigiu prioridade em todas as áreas. Seus requisitos para o discipulado eram incrivelmente altos. E ele disse às pessoas para calcular cuidadosamente o custo de segui-lo antes de segui-lo. Jesus tinha requisitos muito mais altos para o discipulado do que muitos de nós. A mais pura verdade é que muitos de nós achamos os requisitos de Jesus muito altos e constantemente procuramos reduzi-los. É fácil ler os requisitos de Jesus e imaginar que ele esperava que alguém o seguisse, mas ele nunca forçou as pessoas a segui-lo. Na verdade, Cristo voluntariamente deixou as pessoas irem. Jesus nunca esperou que todos o seguissem, pois procura aqueles que encontram alegria nele. Ele é muito paciente em relação a nossas deficiências e falhas, mas não quer que as pessoas o sigam por dever. Ele quer ser um objeto de prazer para sua noiva, como qualquer outro noivo se preparando para um casamento. Jesus seguiu a ordem do Pai de morrer voluntariamente a fim de alcançar alegria, e está formando um povo que o seguirá manifestando alegria e deleite. Se as pessoas não virem Jesus como um belo tesouro, muito mais desejável do que qualquer outro, elas não suportarão o processo do discipulado e certamente não venderão tudo com alegria para obter essa preciosidade e tornar-se como ele. É uma perda de tempo tentar continuamente discipular pessoas que não acham Jesus bonito. Mas, tragicamente, há muitos em nossas igrejas que ainda não viram Jesus como verdadeiramente belo e, como resultado, eles tentam servi-lo, mas não vendem tudo com alegria. O objetivo é Deus. Quando pensamos no discipulado, principalmente como um caminho para recompensas celestiais por meio da obediência, o que não é totalmente errado, o objetivo do discipulado não é o céu, é Deus. Por exemplo, Paulo nunca desejou o céu, ele ansiava por estar com Deus. Em Filipenses 1, 21 a 23, ele escreve: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 3, do 7 a 8, Paulo também diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O desejo de Paulo era Deus na pessoa de Jesus, não a aposentadoria no céu. Na verdade, o Novo Testamento nunca faz do céu o objetivo de nosso discipulado. Quando o apóstolo falou sobre nossa cidadania fora da terra, seu foco não era o céu propriamente, mas Jesus. Olhamos para cima porque
Jesus está lá. E desejamos que Ele esteja conosco novamente e nos transforme à sua imagem. Em Filipenses 3, 20 e 21, Paulo continua dizendo: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, pode ser a passagem onde Paulo mais falou sobre o céu e o cristão. Mas mesmo nesta passagem, o objetivo não é o céu. O objetivo é tornar-se como o homem que vem do céu. Ele escreve: o primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, 47 a 49. Paulo descreve a glória de Jesus enquanto homem do céu. Mas quando fala da esperança do cristão, não se refere ao céu. A esperança é a ressurreição e a semelhança ao homem divino. Portanto, o discipulado deve começar contemplando a beleza de Deus na pessoa de Jesus. Se você acredita que Ele é belo, então será atraído por Ele e abraçará o processo do discipulado. Se você não o vê como belo, então abandonará o caminho quando houver dificuldade, ou ainda se tornará um legalista que mantém certas regras por causa da culpa ou da esperança no céu. Não adianta colocar a esperança das pessoas no céu, pois a expectativa se torna vaga e indefinida, não sendo aquela expressa no Novo Testamento. O objetivo da mensagem do Novo Testamento é claro: torne-se como Jesus, para que você possa se unir a Ele e participar de sua restauração da criação. O discipulado começa com contemplação, mas nada acontece quando contemplamos alguém ou algo que não achamos belo. Portanto, o discipulado é uma luta travada no campo da batalha da beleza. E é para isso que precisamos voltar nossa atenção a seguir.